Aleluia. A gente vai ter o privilégio aqui de conversar, de compartilhar, né, o que duas pessoas testificam, testemunham. Isso, Deus, bem-vindo, fica à vontade. O que Deus coloca no seu coração aí, a gente quer, com toda a liberdade, simplesmente ser sensível ao que o Espírito Santo vai trazer para a nossa conversa aqui. Eu, particularmente, estou assim, com o coração totalmente aberto para a semente que Ele colocou no seu coração para repartir com a gente aqui. Amém? Amém. Bom dia a todos. Eu tenho que falar para começar, eu estou muito feliz por muitas coisas hoje, mas uma coisa específica eu quero falar é que muitas vezes eu venho aqui nas igrejas Sal da Terra, canto música em inglês traduzido para português, sonhando de cantar música brasileira com ritmo brasileiro. O que faltou hoje foi a dança. Então, eu quero ver a dança brasileira com aquela ginga brasileira, porque você sabe, gringo não dança. Vocês estão ouvindo, né, irmãos? É muito forte o que nós estamos ouvindo aqui. É muito forte o que nós estamos ouvindo aqui. A gente tem compartilhado isso aqui. O que precisa? Timóteo, você não tem noção do que você está trazendo aqui em termos de palavra para essa nação. É um clamor, amados. Isso é um clamor. Nós estamos entulhando, nós estamos sepultando, nós estamos condenando, nós estamos apagando aquilo que é uma expressão da nossa identidade. Amém. Amém. O pelo é assim, brasileiros, seja brasileiros, não conforme mais nada. Então, essa é uma experiência nova para mim. Marcão fala que você vai pregar e depois fala, você sabe que vai pregar de dupla? De dupla, nós vamos cantar, como é que é? Então, eu não sei aonde que vai, mas eu sei onde que eu começo. Deus, muito tempo, uns dias atrás, coloca uma história no meu coração para compartilhar hoje, uma história da Bíblia, e não me falou muito mais do que eu vou falar dessa história. Então, como costumo aqui, eu vou começar lendo a Bíblia, como eu sempre falo, essa parte mais importante da conversa, porque é a palavra de Deus. E sempre eu peço para alguém ler para mim. Eu vou pedir a alguém ler esse trecho para mim, porque eu vou pedir a alguém. Gosto muito dessa passagem, então por isso eu vou pedir para ele ler. Então eu vou pedir para Rafael ler de Lucas 24, versículo 13. Então, Lucas capítulo 24, versículo 13 do versículo 13 a 36 a 26. e também 45. Hã? E também Depois do 45. 13, 36 e 45. Tá. Eu acho. Então vamos ler juntos, se todos puderem abrir, porque é um trecho longo, mas é de muita relevância para tudo que a gente vem conversando aqui, desde o início, principalmente com o nosso louvor. Então é importante que a gente leia juntos, tá? Então Lucas capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, 2 discípulos de Jesus, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido, e enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estavam discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos e um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Jesus pergunta: que coisas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles.
Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo, exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Seguir? Vamos em frente? Tá. 36. Vamos para o 45? Amém. Então, lhes abriu entendimento para que pudesse compreender as Escrituras. Amém? Amém. 45. A gente pulou para o 45. Obrigado. Quando eu leio a Bíblia, hoje em dia, eu tento ter uma cabeça aberta, não só penso nas coisas que já ouvi muitas vezes. Então, eu tento pensar como não crente. Então, por isso, que me fala dessa história, essa vez que eu li, é aparentemente injustiça de Deus. Aparentemente. Sim, eu penso, o Jesus chegou perto desses dois homens. Eu acho injusto, eu sinto injusto. Se fosse eu, injusto que ele não se revelou. Você acha que é justo? Sente que é justo? Ele está lá, não fala, sou eu. É justo. Eu não acho. Para mim, eu acho que eu ia brigar com ele. Eu acho ele injusto. E deixa ela falar tudo essa bobagem que eles falaram, que, não, Jesus morreu. Jesus estava vivo. Mas ele deixa falar tanto errado, sem entendimento, deixou. Eu falei, não, Jesus, por que me deixa falar essa tanta coisa? Ele não falou. Também, parece que ele cobrou uma coisa que não foi justo. Parece que ele estava dando bronca quando ele fala, como você custa entender as profetas. Em versículo 45, foi quando ele abriu a mente deles para entender as Escrituras. Foi em versículo 45. Mas parece que antes disso está cobrando eles entender. Está entendendo? Aparentemente injustiça. No começo fala que peraí. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Quem acha impediu eles ver Jesus? Pode responder. Deus.
Às vezes. Eu mesmo, cabeça, eu penso Deus. Eu sei que eu estou culpando Deus. Mas, para mim, parece que Deus fecha os olhos. Não, mas não é contra a Bíblia. A Bíblia fala que Deus fecha o ventre, abre o ventre, e fecha as portas e abre as portas. Minha opinião, parece que ele fechou. E, mais tarde, vi que os olhos foram abertos. Quem abriu os olhos? Espírito Santo, Deus. Deus fecha, Deus abre. Então, sim, por isso eu acho injusto. Por que isso demorou tanto para abrir meus olhos? Não era muito mais fácil abrir meus olhos no começo? Outro exemplo. Jesus perguntou aos discípulos: quem que o povo fala que eu sou? Quem que eu sou? E no fim, ele falou: é vocês. Quem você fala que eu sou? É Pedro. Simão falou: você é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus fala: foi Deus que revelou. Se eu fosse um dos outros discípulos, eu falo: não, mas não é justo. Por que Deus não revelou para mim também? Por que não para mim? Não é justo. Por que Jesus tinha 3 amigos mais perto? Não é justo. É justo para os 3, né? Mas para os outros. Então, muitas vezes, a gente pode olhar nossas vidas, parece que é injusto. Alguém já pensou assim? Claro. Pensou. Mas a gente tem que ter fé que Deus é justo, é tudo no plano dele. Amém? E por que a gente tem que passar por esse processo? Porque Deus, como um bom conselheiro, deixa eles falar tudo, desabafar tudo, a tristeza dele, tudo. Jesus fica ouvindo. Pode falar. Eu não sou um bom conselheiro, não. Eu não sou. Minha esposa, Adriana, quando ela começa a falar as coisas, eu quero falar: parei, porque está errado aqui. Eu vou consertar, eu vou resolver esse problema. Tem alguém aqui que o seu marido faz isso? Eu tenho certeza, nunca fez isso. Mas um bom conselheiro deixa a pessoa desabafar. Então, ele foi bom. Aí depois, a próxima parte não foi o jeito de um bom conselheiro. Ele deu um bronco, falou que estava custando entender. Então, ele explicou. Mas eu penso: não, por que não cortou o caminho? Eu falei: não, pode, corta essa coisa era essa tristeza que nós falando, vai direto e se revela. E outra coisa, eu acho muito justo que a hora que revelou, ele desapareceu. Não, Deus, agora estou te vendo, você está sumido. Você não pensa, não, eu acho que tem que ler a Bíblia com os olhos novos. Pensar como se fosse para as pessoas. Como se para estar experimentando isso. Então, uma coisa muito importante para Deus é fé. Ele quer desenvolver nossa fé. Fé no invisível. Se fosse tudo visível, tudo revelado na hora, a gente não precisa de fé. Fé é de coisas esperadas, esperança. Então, nós temos que andar no processo que Deus ordenou para nós, que coisas vão parecer difíceis. Nós vamos passar por tristeza, nós vamos passar por dificuldades. Mas em 1 Pedro, fala que essas dificuldades estão comprovando nossa fé, que é mais precioso do que ouro. Então, eu tenho certeza que de muitas pessoas aqui estão passando situações igualzinho. Similar, não, igualzinho não, bem similar. Que uma coisa que eles falaram, e nós esperávamos.
pelo meu entendimento do tempo verbal do português, significa que eles esperavam, mas agora não esperam mais nada. Então, eles estavam desesperados. Então, nossa realidade, que a gente sempre quer ter fé, sempre quer ter esperança, que nós chegamos no ponto que a gente fala, não, aquela esperança morreu. É verdade. Se a gente está falando sincero, morreu. E, às vezes tem que morrer para ter a ressurreição. Eu tenho problema com essa palavra, resurrection. Ressurreição. Isso. Mas tem que ter morte para ter ressurreição. Então, é isso. Nós temos que entender o processo de nossa vida, que nós vamos passar por esses tempos que parece que a esperança morreu. Mas a verdade é que Jesus já ressuscitou, igual nessa história, mas ele não foi revelado para eles. Nas nossas vidas, certas coisas precisam ressurreição. Mas já aconteceu. Nós precisamos da revelação que Jesus ressuscitou. Eu posso falar ressuscitou. Eu não consigo. Esse eu não consegue. Amém. Quer falar uma coisa? Sim, é porque é tão forte isso que o Timóteo está trazendo para a gente. Primeiro, é muito bom caminhar com o Timóteo por causa da transparência dele. Né? O Timóteo ele sempre coloca de forma bem explícita assim, o que não são nossos sentimentos, sempre foi assim. E às vezes algumas coisas que às vezes as pessoas têm um certo pudor de falar, o Timóteo vai lá e puxa para fora. Então, é bem um Timóteo mesmo. Né? Então, é sempre um pensamento que ouve, presta atenção e depois faz as perguntas que às vezes a pessoa não queria fazer ou as declarações que a gente tem medo de fazer. Então, essa ousadia. E ele está trazendo uma coisa aqui que às vezes você pensa, mas não quer falar. Né? E é muito essencial a gente aprofundar isso. Porque, afinal de contas, né, quem cegou é justo. Então, esse texto é exatamente para isso. Esse texto é para a gente perceber que, às vezes, você está enxergando, mas não está vendo. Você está escutando, mas você não está ouvindo. E aí, quando você não conhece a essência, você pode ser vencido pelo que você entendeu. Então, os discípulos estão cegos porque eles estão sendo guiados pelo que eles entenderam. E eles não quiseram aprofundar seu entendimento no conhecimento. Então, aí você vai tratar Jesus ressurreto a partir do quê? Do que você entendeu. E o que você entendeu pode deixar cego para aquilo que Deus quer revelar. Aí a responsabilidade de quem? Ela é compartilhada. Você fala assim, então a culpa é de Deus? É. Mas a culpa também é minha. É. Aí o que Deus fez? Ele eliminou a questão da culpa. Ele foi lá e sacrificou ele mesmo para tirar o ônus e a maldição da culpa. É isso que a gente não entende. Porque Deus fala, tá bom, se você quiser me culpar no fim, pode me culpar, porque afinal de contas, quem criou você assim foi eu. Quem criou a serpente fui eu. Quem criou a árvore do conhecimento do bem e do mal fui eu. Então tá bom. Você quer arrumar um culpado? Sabe onde é que você vai terminar? Quer arrumar um culpado por tudo que está acontecendo? Vou te falar onde é que você vai terminar. Em Deus. Afinal de contas, quem podia ter evitado tudo isso? Quem podia ter soprado no seu ouvido antes de você pecar? Quem podia sair de trás da árvore e dar um susto na serpente antes dela terminar o que falou e antes da Eva e o Adão aceitarem aquilo? Então, no fundo, quem estava lá? Fala, quem estava lá e não fez nada? Está vendo onde é que a nossa falta de arrependimento vai levar? É isso mesmo. Quem estava lá vendo o homem ser tentado,
entrar em pecado e a serpente fazer tudo aquilo. Está vendo como é que Deus está ensinando para nós que não é uma questão de definir de quem é a culpa? Não é mesmo. A questão é de quem assume a responsabilidade. Você vai ficar tentando encontrar culpados? Você vai terminar em Deus. E aí, terminando em Deus, você vai pedir para quê? Para morrer. Porque é a forma de você dizer que Deus errou. Sabe por que Judas suicidou? Para tentar dizer que quem estava errado era quem? Deus. Sabe por que Elias queria morrer? Porque quando Deus vinha conversar com ele, ele falou: fiz tudo que o Senhor mandou. No fim não funcionou. Por que o Senhor não me mata? Me mata para assumir a culpa. Porque no fundo a culpa é sua. Em quem Jeremias colocou a culpa? E sabe, o Jeremias não queria nem morrer, não. Ele não queria ter nascido. Sabe o que Jeremias falou para Deus? Eu amaldiçoo o homem que falou para o meu pai que a minha mãe estava grávida de mim, achando que isso era uma boa notícia. Ele estava amaldiçoando meu pai, pensando que estava dando uma boa notícia, porque eu nasci alguém que devia ter sido abortado. É isso. No fim, de quem que é a culpa? É de Deus. E aí o que ele está querendo dizer para nós? Que nunca foi uma questão de culpa. Sabe quem está discutindo a culpa? Quem tem direito. Sabe quem está assumindo a responsabilidade? Quem ama. Quem ama não discute a culpa, assume a responsabilidade. É isso que Deus está querendo ensinar para a gente. Essa é a conversa toda lá no caminho de Emaús. Era exatamente por isso que Deus tinha que deixar falar. Vai, põe a culpa em quem você quiser. Depois eu vou dizer para você, vou te mostrar que não é uma questão de culpado. Eu vou ensinar a Bíblia para você. Senta aí agora, eu vou ensinar a Bíblia. E vamos ver se eu, ressurreto, ensinando a Bíblia para você, ver se você ainda entende. Não entenderam. Sabe por que não entenderam? Porque ainda estavam querendo procurar o quê? Um culpado. Sabe por que muita gente escuta e leva daqui só o que entendeu? Porque está querendo resolver as suas culpas e não assumir suas responsabilidades. Por isso que a palavra de Deus diz que uma pessoa pode ouvir. Se ela não colocar em prática, sabe o que ela está construindo? Um desastre. O que vai transformar a sua vida não é você trazer seus filhos aqui para ouvir pregação. O que vai transformar a sua casa não é você continuar ouvindo pregação. Sabe o que vai transformar a sua vida dos seus filhos da cidade? É a gente resolver colocar em prática pelo menos uma única coisa. Pega uma parte, pega um pequeno pedaço dessa palavra. Pega de tudo que você já ouviu, um pequeno pedacinho, faz uma coisa, vou colocar em prática. Vou praticar o que eu ouvi hoje. Vou assumir a responsabilidade. E aí você vai ver o mundo transformar. Você vai transformar, porque seus olhos serão o quê? Abertos. Porque quem escuta, para depois ainda achar que a culpa é de quem? Sabe por que tem muita gente que ora? Sabe por que muita gente dá oferta? Sabe por que tem muita gente que canta? Para transferir a culpa para quem? Para Deus. Porque a gente canta quando deu certo, a gente dá dinheiro ou quando está precisando dar certo ou quando já deu. A gente reúne quando está precisando dar certo ou quando já deu. Então nós estamos falando de quê? De relacionamento? Não, nós estamos falando de isenção de culpa. Então isso está acontecendo. Uma relação de discípulos que estavam tentando definir o quê? De quem era a culpa. E Jesus falou, vai, hein? Vocês vão descobrir que não há culpados. Só há rebeldes. O mundo não está dividido entre quem tem culpa e quem não tem. O mundo está dividido entre quem ouve e pratica e quem ouve e não pratica. O cara pulou de um prédio, bateu no chão e morreu. De quem é a culpa? Não, de Deus, que inventou a lei da gravidade. Porque se Deus não tivesse inventado a lei da gravidade, ele pulava do prédio e ele subia. Estava salvo.
Por que no caso dele, Deus não quebrou a lei da gravidade e ele saiu planando, como se fosse uma pena? Por que o cara não dá um tiro na cabeça e a bala não atravessa? Porque todo dia Deus ia ter que ficar mudando as leis que regem a humanidade, que já foram dadas antes da gente chegar aqui, e agora eu quero que Deus mude a lei, simplesmente para que eu fique livre da minha responsabilidade. Porque, no fundo, a culpa é de quem? É dele de ter feito a lei. Sabe qual é a lei de Deus? O amor. Não cumpre a lei, está ferrado. E não adianta tentar pôr a culpa em Deus, porque há uma lei. Sabe qual é a lei? Sabe qual é a lei para viver bem nessa vida? É amor. Sem amor, você vai passar o resto da vida tentando descobrir de quem é a culpa. Pode pôr a culpa nele, ele assume. Porque ele não vai mudar a lei de amor dele só para você viver a vida que você imaginou, sonhou, que você acha que tem que ser. Descumpriu a lei do amor é morte. É isso. Amém? Amém. Então, essa história, essas partes dessa história, parte que tem os discípulos desabafando com Jesus, nem sabendo quem é Jesus, falando tudo tristeza, tudo desapontamento, tudo esse desespero, um tapa necessário. Então, alguém já foi desapontado com Deus? Tem várias pessoas com mão levantada, várias pessoas que estão não querendo ser honesto. Porque em nossa vida a gente sente desapontado. E muitas vezes com Deus. Mas com o crente a gente não quer falar. Não é verdade? Que a gente sabe que não é culpa de Deus. Na cabeça sabe. Mas a gente sente. Mas nos Salmos, leia os Salmos. Tem muitos Salmos que o escritor Davi está falando, tanto que ele é desapontado com Deus. Ele dá voz. Deus, por que você me abandonou? Porque meus inimigos estão prosperando. Porque estou para baixo, eles estão em cima. Ele fala desabafando. Amém? Amém. Fala isso. Então, se você... Às vezes a gente tem estão desapontados com Deus. Está lá no coração, mas a gente não quer dar pensamento nem voz, porque nós somos muito crentes. Amém? Mas Deus já sabe. Deus sabe do coração que você está culpando, você quer falar com Ele, mas não vai falar, porque é pecado. Mas não é pecado, fala seus sentimentos. É pecado? Não. Eles são lá, Deus sabe. Então, os salmos mostrar o jeito. Muitos salmos começam, Deus, você me abandonou, você não é fiel, você é assim. Mas está falando dos sentimentos. Como ele está sentindo. No fim dos muitos salmos, ele fala, mas eu vou crer em Deus, eu vou louvar. Mas tem uma parte de nós que precisa falar. Então, você pode falar com Deus, você pode gritar. Amém? Permitido? Claro. Pode falar aquela palavrão que nunca pode falar na igreja. Jeremias falou. Falou palavrão? Falou e falou assim, o Senhor é um enganador. E chamar Deus de enganador é um palavrão. Uhum. Pode chamar, fala seu coração. Porque ele já sabe o que tem no coração. Você pode falar. Ele não vai sair machucado, emborrado. Não vai. Não vai. Isso pode desabafar. É falar, Deus. Minhas filhas um dia perguntaram se podia falar palavrão. Isso. É tão interessante você falando, porque eram 3 jovens bem novinhos, a gente estava viajando de carro, eu com as 2 filhas e uma colega. Elas falaram assim, pai, a gente esteve conversando essa noite, as 3. A gente quer te fazer uma pergunta. Existe um palavrão que crente pode falar? Porque tem umas horas na vida que não dá. Você, por exemplo, pai, você dá uma dedada no pé da cama, aquilo a unha
vira do avesso. É uma dor muito grande, pai. Não dá para falar glória a Deus, aleluia, Jesus é Senhor. Arruma uma palavra para nós. Eu falei, tem. Paulo escreveu. Está na Bíblia. Nós somos trapo de imundície. Trapo de imundície é papel higiênico sujo. É merda. E várias vezes a Bíblia usa isso, o dejeto, aquilo que você secreta, aquilo que sai dos seus intestinos, aquilo que só serve para adubo. Aí eu ensinei para ela, falei, quando é ruim mesmo, você fala assim, merda. Porque é uma coisa que saiu de você, faz parte da sua vida, é sujo, não serve para comer, mas ainda vai servir de adubo. Está tudo certo. Amém? Então na Bíblia tem palavrão. Agora eu estou preocupado. Porque veio em inglês e pregou, a igreja sai tudo falando palavrão. Não, é curado. É um palavrão assim, santo. Eu estou falando. É um palavrão com propósito. Vai lá no meio do mato, vai lá no jardim, vai longe. Fala com Deus. Não é obrigado a falar palavrão, mas às vezes é aquela palavra que expressa que você sente, que você aprendeu antes de converter. Amém? Mas não é importante falar palavrão. Fala, desabafa seu desapontamento, porque senão você vai estar vivendo uma mentira. Falando, Deus é bom, Deus é poderoso. É verdade, mas você tem que também falar a verdade de sua emoção. Suas emoções não são certo ou errado. Eles existem. Você sente sim. Então Deus não vai ficar chocado. Nossa, falou palavrão. Mas quando a gente fala com Deus, Ele fala. Ele responde. É uma conversa. Às vezes ele nem vai responder nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, não vai resolver o problema, mas a palavra de Deus faz uma coisa no nosso coração. Então, 1 Pedro fala, nossas experiências, dificuldades, nossos testes na vida é para comprovar nossa fé. Fé, como eu falei, é muito precioso para Deus, mas tem um processo. A gente quer orar, eu quero orar, que Deus, eu quero pular esse processo, eu não quero passar por essas dificuldades. José, você acha que José queria passar para prisão, escravidão, chegar lá, ser o reinado Egito? Ele não quis, mas é o processo. Então, muitos de vocês estão num processo. Um processo. E eu quero só falar que espera em Deus. Busca Deus, fala com Deus, do seu coração. Deus tem propósito. A gente não enxerga. Porque tem uma hora para Deus revelar, e tem hora que para Deus esconder. A gente tem que ter fé pelas coisas, não faz das coisas que a gente não entende, nem vê. Que Deus, no fim, se revela e resolve. Ele cumpre Amém. O propósito dele em nossas vidas. Amém? Esse é o processo. Por isso que se você não confessa, você não assume. Então muitas pessoas estão querendo que Deus resolva o problema, como se o problema não fosse nosso. Como se não fôssemos nós mesmos os causadores do problema na nossa desobediência. Então, arrependimento não é ficar livre da culpa. O povo acha que arrependimento é confessar o pecado para ficar livre da culpa. Não, amado. Arrependimento é finalmente assumir a responsabilidade. Então tem gente que está se arrependendo como quem quer ficar livre da culpa, mas não está assumindo a responsabilidade do problema no sentido de resolver o problema do outro. Por isso que o arrependimento me coloca numa posição onde o meu direito é quebrado. E tem gente que acha que arrependimento é pelo teu direito readquirido.
Se você acha que o arrependimento vai livrar você da culpa para você reaver um direito que você perdeu, isso não é arrependimento. Isso é comércio. Então tem gente que quer traduzir o arrependimento numa oferta, num canto, numa bajulação. Então tem gente que acha que o arrependido vira um bajulador. Porque aí ele vai falar, ele vai cantar, ele vai dar dinheiro, ele vai fazer missa, ele vai fazer culto, para dizer o tanto que ele está arrependido, para receber de volta o que ele acha que perdeu com a culpa. Não, amados. Arrependimento é porque eu percebo que o que me afastou de Deus foi eu descumprir a orientação dele. Eu descumpri a orientação dele quando eu coloquei o meu direito no lugar da sua lei de amor. Quando eu coloquei o direito no lugar de amor, eu pequei. Então o pecado é uma consequência da iniquidade. Por isso que Deus está dizendo que a religiosidade está tornando a gente cada vez mais iníquo. E a iniquidade, o direito, tem gente que está buscando a religião para reaver o direito. Tem gente que está buscando a religião o direito de ter a família que merece, ter o filho que merece, ter a mulher que merece, ter o marido que merece. E não assumir a responsabilidade do filho que tem, da mulher que tem, do marido que tem. É isso. A religião não vai te devolver o direito, ela vai destruir de uma vez por todas. Para você entender que o problema que a gente passa é para nos deixar igual às pessoas, para que aquilo que consola a gente, console a eles. Agora eu entendo por que Deus tem a culpa de ter deixado eu passar os meus problemas. Porque eu poderia ter passado esses meus problemas só com a culpa. Mas como Deus não está resolvendo a culpa, Ele está sustentando o propósito, apesar da minha culpa, Ele compartilhou comigo a culpa, pagando a conta da culpa, para me devolver o propósito. Então agora eu sei que eu passei por aquele problema, para que, sendo consolado do problema, apesar da culpa, eu possa consolar os outros nos problemas deles. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Traz 2 broinhas aí para mim, por favor, rápido. Porque eu tinha reservado 2 aqui, mas 2 broinhas rápido. Porque hoje a gente vai celebrar a nossa ceia aqui de uma forma diferente. Porque como a gente está falando do caminho de Emaús, esses discípulos que estavam lá discutindo, e Deus falou, fala, vai falando tudo que você sente. E aí foi falando, depois o próprio Jesus falou, você está entendendo que não adianta só eles falaram do que tinha entendido, Jesus falou o que eles deveriam entender, havia um calor, mas a coisa só virou quando Jesus pegou o pão e partiu. Aí os olhos deles foram iluminados, porque Jesus pegou o que eles tinham entendido, o que ele tinha ensinado, e ele rompeu o limite do que nós entendemos, o limite do que nós estamos ouvindo o próprio Deus falar, e ele transformou isso numa referência viva, prática. O que significa tudo isso? O sentido, o propósito. Agora presta atenção. Por que eu pedi 2 broas? Porque hoje você não vai comer daquele pãozinho que já vem na tacinha, não. Porque muita gente fica comendo aquele pãozinho e acha que aquilo é sagrado. Agora eu vou comer o pão lá da igreja. O pão que a igreja comprou é santo. Então tem gente que acha que a Santa Ceia é comer um pão sagrado. Não. A ceia é para santificar o pão. Presta atenção. A ceia que iluminou os olhos de 2 discípulos, desapontados e envenenados pela culpa, e que não conseguiam ser consolados, como Timóteo tem. Por que eles não conseguiam ser consolados do seu problema e ter esperança que com Cristo vai? Porque estavam cegos. Aí Jesus para com eles, no meio do caminho, eles estão quase chegando, amém? Eles estão pertinho de chegar a uma meta que não era o seu propósito. Aleluia.
Então, quando você está pertinho de lascar de vez, alcançando a sua meta, pensando que isso era o seu propósito, e na verdade a sua meta era só o seu mal entendido a partir do seu direito não atendido. Sabe o que você estabeleceu como meta da sua vida? A satisfação da sua carência a partir do que você entendeu do Deus que você merece. E nenhuma pregação vai resolver isso, a não ser que você coloque isso em prática. Então Jesus parou no meio do caminho, quando já estava perto de tudo perdido, para devolver essas pessoas ao seu verdadeiro. Diz que é o verdadeiro propósito, eles ir lá iluminar os olhos dos amigos deles. Aleluia, irmão. Sabe qual é o verdadeiro propósito da sua vida? É você ter seus olhos iluminados, para que você possa iluminar os olhos dos seus amigos, da sua família, para que você não continue alimentando expectativas a respeito deles. E de continuar vivendo para descobrir de quem é a culpa. Então Deus chama a culpa para você se livre da culpa. E volte ao propósito, porque você está quase perdendo a sua vida, alcançando a sua meta. Aí Jesus para no meio de um caminho, pega uma broa qualquer, sei lá de onde Jesus arrumou aquele pão, não sei se era o pão que estava na sacola dos meninos. Lá fala que eles pararam, Jesus entrou, não sei se foi numa tenda, numa pousada, num hotel 5 estrelas, não interessa, ele entrou, era um lugar. Ele entrou lá, arrumaram um pão para ele, não era pão de ceia, porque não era nem horário de culto. Era um pão meio misturado com sei lá o quê, é um pão que o cara fez e quem sabe sobrou, sei lá. Não é pão sagrado. E a garrafa de vinho, não sei. Com a nota que ela tinha no Vivino. Também não sei quanto é que foi que pagaram por ela. Não sei se o buquê era bom. Era o vinho que tinha lá. Porque não interessava, porque não era para comer. Era para quê? Repartir. Hoje você vai fazer a ceia com a broa. Porque pode ser a broa lá da sua casa. Não é você vir comer o pão sagrado da igreja. É você santificar o pão que você tem em casa. E sabe como é que você santifica o pão que você tem em casa? Partindo. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Não é entregando o segundo pão para manter o seu. Não é fazendo a caridade de um pão que vai sobrar. Isso não vai iluminar os olhos de ninguém. Jesus não repartiu o pão, porque isso não ilumina. Tem gente trabalhando dobrado para ter pão para repartir, para não ter que partir o dele. Então não trabalhe dobrado para ter pão para repartir. Trabalhe com propósito para você conseguir partir o pão que você tem. Porque se você não partir o que te representa, o que você tem não te representa. Não continue dando para o seu filho o seu segundo pão, mas faça ele comer um pedaço de você. Não alimente sua família com o esforço do seu trabalho. Alimente sua família com o sacrifício das suas prioridades e dos seus interesses. Aí os olhos deles serão iluminados. Então hoje você vai celebrar a ceia com broa, com pão de queijo. Você entender que o pão de queijo lá da sua casa pode ser santificado. E não para você vir na igreja comer pão sagrado. Porque pão sagrado não vai fazer nada por você. Sabe por que aqueles discípulos estavam desapontados? Porque eles tinham comido 3 anos de pão sagrado. E não tinha entendido, era nada. Até que Jesus santificou o pão na presença deles e os olhos deles foram iluminados. E aí eles foram fazer, sabe o quê? Repartir o pão com os amigos. Parar de ser comedor de pão sagrado e passar a santificar o pão repartindo. Amém? Glória a Deus.
Então vamos distribuir as bros, pão de queijo. Eu acho que tem para todo mundo se for partido. Se for comida inteira vai faltar, mas se for partido todo mundo vai ter. Então hoje, talvez pela primeira vez na sua vida, você vai tomar uma ceia com broa. Esse é o nosso corpo, a nossa vida. Tem sido um privilégio repartir vida com você. Obrigado. Faça isso. Reparte aí com seus amigos. Amém? Pega um cálice, uma broinha, um pão de queijo. Hoje você vai tomar Santa Ceia com pão de queijo. Santa Ceia brasileira. Bem, tá vendo? Ele falou que era para ter uma ceia brasileira. Nada melhor, né? Então hoje está valendo. Amém? Pronto. Santifica o café da sua casa. Santifica a sua ceia. Santifica o seu chá. Como é que você vai santificar o chá da sua casa? Rezando em cima dele? Você vai santificar o chá da sua casa trazendo ele aqui para a gente benzer ele, para você tomar chá benzido? Que é o que as pessoas estão fazendo. Sabe como é que as pessoas estão fazendo? Elas trazem os filhos delas aqui para a gente benzer. Aí elas trazem as empresas delas aqui para a gente benzer. Aí elas trazem os carros aqui para benzer. Uma vez, te contar isso enquanto você está pegando o pão aí. Uma vez uma irmã comprou um carro importado, mas pensa um carro caro. E ela trouxe aqui para me benzer. Aí ela virou para mim assim, meio sem graça, e falou assim: pastor, o senhor abençoa carro? Foi mais fácil. Mais fácil é benzer carro, casa. Se você quiser que eu vou lá benzer a sua casa, na época que eu mexia com gado, os meus vizinhos tudo iam lá na fazenda me procurar porque eles ficaram sabendo que eu benzia vaca. Aí eu ia na fazenda deles benzer vaca, benzer tudo, espantar cobra. Aí é o seguinte, ela veio com o carro, eu peguei o óleo, falei assim para ela: agora é o seguinte, eu preciso saber que você tem certeza que você quer que a gente unja esse carro com óleo. Ela falou: claro que eu tenho. Eu falei: não. Responde não, vou te perguntar. Antes de eu ungir esse carro com óleo, você podia levar ele para onde você quisesse. E você podia fazer desse carro o que você quisesse. Você pode pegar esse carro para levar ele para um lugar que vai fazer você se perder. Você pode levar esse carro para ficar bêbada. Você pode levar esse carro para se prostituir. Você pode usar esse carro para ganhar dinheiro. Mas depois que a gente ungir esse carro, agora lascou. Porque agora esse carro só pode te levar aonde Deus quer que você vá. E ele é para carregar quem Deus quer colocar dentro dele. E se for gente com hemorragia para sujar os bancos, tudo de sangue, se não dá conta de lavar mais nunca, essa é a marca que Deus quer deixar no carro que você consagrou para ele. Às vezes ele sem o óleo, ele nunca ia ter um arranhado. Agora, se a gente ungir ele, ele vai ser igual a Jesus, vai ter cicatriz no lado, na testa e nas mãos. Porque tudo que Deus unge fica com a cicatriz. Igual a gente. Amém? Reparte esse pão. Amém. Amor, é nessa força desse alimento, a palavra que Deus colocou no meu coração, é na força desse pão, desse verdadeiro alimento, que você vai conseguir materializar nessa terra toda a vontade do Senhor. Comamos todos. Amém? Comam todos, repartam entre si. Agora a gente pega o cálice. Esse cálice é o cálice da alegria. Sabe por quê? Porque agora que a gente aprendeu a repartir,
a gente sabe que toda a culpa foi tirada. Sabe por que você tem um coração completo? Porque não há mais culpa. Nem em você, nem em Deus, nem nas pessoas. Só responsabilidade. Só oferta espontânea. Sabe por que a gente bebe o cálice? E ele é de alegria? Porque o pão foi partido espontaneamente. Diga comigo, espontaneamente. Amém? Esse cálice quer dizer o quê? Que a minha oferta foi espontânea. Então deixe a sua família saber que todo o seu sacrifício lá foi espontâneo. Você não vai ouvir, menino, você não sabe o que eu passei para te criar, menino. O dinheiro que eu gastei para você fazer uma faculdade, e é assim que se me retribui, menino? Não, menino. A oferta foi espontânea. Aleluia. Bebam dele todos. Glória a Deus. Yara, compartilha com a gente um vídeo aqui, porque a Bíblia diz que depois que eles tomaram a ceia, eles cantaram um hino. Hoje a gente não vai cantar um hino, não. A gente vai ver um vídeo, tá bom? Fala aí. As famílias, né, um kit de ceia. Então, o que nós fizemos aqui agora, cada família fez com as suas famílias em casa, e os ovos de Páscoa. E eu vim agradecer vocês, trazer um pouquinho das imagens para vocês verem a alegria que vocês nos ajudaram a compartilhar, né? Daniel, pode passar, por favor. A Páscoa é um momento de renovação, esperança e generosidade. É uma época em que, inspirados na entrega de Cristo na cruz, podemos também entregar amor ao próximo. Essas são as crianças do Educandária que Por fizeram isso, um cofrinho. o Projeto Ilumina e os alunos do Educandária se uniram para realizar uma campanha de Páscoa, levando cestas básicas e ovos de Páscoa para famílias em vulnerabilidade social. Nesta Páscoa, desejamos que todos possam experimentar a alegria de poder compartilhar com seu próximo. Uma feliz Páscoa a todos. Obrigada Benção a todos demais, vocês. Yara. Muito bom. A gente louva a Deus pela fidelidade, a honra com que vocês têm se empenhado para representar o coração de todos lá junto à comunidade, viu? Graças a Deus. Então, eu acabei não contando aqui, né? O que a mulher acabou fazendo com o carro, né? Ela quis a unção. E aí a gente ungiu o carro dela. E pouco tempo depois aquilo foi também transformado em bênção para outras vidas, diante de circunstâncias que eles nem imaginavam que iam viver. Então é isso, amado. Queira essa unção de Deus, mas para que as coisas cumpram o propósito e não para que elas satisfaçam suas expectativas. É o seguinte, dentro disso, a gente trabalha aqui num ambiente de responsabilidade. Dizimamos, ofertamos, contribuímos, mas sempre entendendo que isso tem que traduzir nossa responsabilidade. E não a taxa que a gente paga. Então, aqui a gente não quer a oferta para filantropia se você não se envolve no processo. A gente não quer o dízimo como uma taxa de quem pagou o direito do pão sagrado. Não. Qualquer que seja a expressão que você encontra para participar, que seja a expressão da sua responsabilidade. E aí é o seguinte, nós estamos com um desafio de ter a nossa tela. Essa tela aqui, por enquanto, ela é alugada. Ela está aqui para fazer um teste. A gente tinha uma tela aqui que a gente usava e que ela é muito útil para muita coisa, mas ela ficou ultrapassada. E agora nós estamos com o desafio do telão. Quanto que é o telão aí, Edmundo? Quanto?
Quanto que é? 60 mil, né? Então eu acho que talvez esse dinheiro está até guardado em alguma conta, você só não sabia que era para esse propósito. Às vezes aí tem alguém aí que já resolve o problema de todo mundo, nós podemos pegar a diferença e usar outra coisa. E aí, o trem atalha logo. Amém? Então fica à vontade, que às vezes hoje você ouviu assim diz o Senhor, esse dinheirinho aí era para isso mesmo, então pronto, vai abençoar a vida de muita gente, tá bom? Vamos em paz, feliz Páscoa, santifica a broa que você tem na sua casa, celebra a Páscoa hoje partindo pão, pode ser ovo, pode ser o que for. Então, é pecado comer ovo da Páscoa, na Páscoa, porque ovo na Páscoa é pecado, é pagão. Não, é pecado você comer ele sozinho, mas se você repartir ele é pão de ceia, tá bom? Então você pega aquele ovo maldito do coelho e transforma ele em pão pascal, arrumando alguém para comer com você. Glória a Deus, aí pode. Aleluia. Vai em paz.